RC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou Daniel Morales e esse é o BMC Free Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 29 de novembro. E a semana começa com os investidores buscando recuperação depois que a sexta-feira trouxe bastante volatilidade e aversão ao risco. A variante Omicron do coronavírus mexeu com os mercados e fez com que os investidores buscassem proteção em ativos com menos risco. O medo era que a nova variante impusesse mais restrições, lockdowns e até mesmo mudanças nas políticas econômicas dos países. Mas pelo que se desenrolou no fim de semana, o temor não deve se estender. Mesmo assim, o impacto da notícia foi forte na Bolsa Brasileira, que caiu mais de 3% na sexta-feira. Vamos então aos números aqui no nosso telão. O Ibovespa caiu menos 3,39% aos 102.224 pontos. Os dois papéis em alta só foram Suzano Papel com 0,14% de alta e Taesa com 0,11%. Entre os papéis em baixa, a gente teve Azul com menos 14,18%, Gol com 11,81%, CVC com 11,06% e Melius com menos 10,42%. Com dias para entender melhor os impactos da variante e o que poderia de fato refletir nos mercados, os investidores já começam a semana de olho na agenda extensa aqui no Brasil e também no mundo. Agora há pouco saíram os dados do IGPM, a chamada inflação do aluguel. O índice variou 0,02% em novembro, depois de registrar alta de 0,64% no mês anterior. Com o resultado, o IGPM acumula alta de 16,77% no ano e de 17,89% no acumulado de 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, o IPA, caiu 0,29%. Já o índice de preços ao consumidor, o IPC, subiu 0,93%. E o índice nacional de custo da construção, o INCC, teve 0,71% de elevação. Também agora há pouco foi divulgado o boletim Focus. O IPCA sofreu revisão pela 34ª semana seguida. Passou de 10,12% para 10,15% em 2021. No ano que vem, chegou aos 5%, teto da meta do Banco Central. A Selic em 2021 permanece em 9,25% e no ano que vem o Focus projeta 11,25%. O mercado projetou mais uma vez um menor crescimento do PIB, de 4,8% na semana passada para 4,78% agora em 2021. Para o ano que vem, o crescimento também foi revisto, de 0,70% para 0,58%. O dólar segue estável aos R$ 5,50 até 2022. Ao longo da semana, também serão divulgados os dados de emprego com o CAGED e a PNAD contínua. Também é para ficar de olho nos números do PIB do terceiro trimestre, na produção industrial e, claro, no andamento da PEC dos precatórios no Senado. O governo conta os votos para aprovação da matéria, que vai abrir mais de 106 bilhões de reais no orçamento e garantir o pagamento do Auxílio Brasil. O líder do governo e relator da proposta na Casa, Fernando Bezerra, protocolou na semana passada o parecer com alterações, mantendo um limite para o pagamento de precatórios e a mudança na regra de cálculo do teto de gastos a partir do próximo ano. De acordo com o senador, o texto tem maioria definida para passar na CCJ, mas a possibilidade de derrota não está descartada.
E já que tocamos no assunto política, o governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias do PSDB para disputar a presidência da República. Ele superou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Dória teve mais de 53% dos votos dos tucanos. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, né? Últimos dias do mês de novembro, a gente tem a sinalização de recuperar pelo menos uma parte relevante das quedas do finalzinho da semana passada, né? A gente tem uma agenda econômica bastante carregada para essa semana, tanto aqui como fora, principalmente nos Estados Unidos, mas o principal assunto, né, da sexta-feira e ao longo do final de semana continua sendo as novas variantes, nova cepa do coronavírus, né? A princípio, o mercado reduzindo bastante a aversão a risco nesse momento, né, mostrando menor preocupação em relação a esse tema. Então, a gente está vendo vários indicadores, mas principalmente os ativos de risco, a gente deve acompanhar uma forte valorização, né, das bolsas mundiais, do petróleo. O petróleo já vem recuperando grande parte da queda, cerca de 4% nesse momento, e também aquele indicador de volatilidade implícita da Bolsa Americana, o famoso VIX, o famoso indicador do medo, também recuando grande parte das altas da sexta-feira. Então tudo isso sinaliza que a gente já tem realmente um Ibovespa por aqui apresentando uma alta bastante expressiva, tá bom? Lembrando que a gente tem vários indicadores para essa semana aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente tem indicadores importantes com destaque para o payroll, né, o famoso indicador de atividade, né, de emprego nos Estados Unidos, que sempre é divulgado nas quartas, mas principalmente na sexta-feira, né? Na quarta tem uma prévia, depois na sexta-feira um indicador fechado oficial, tá bom? Então esse é o principal resumo, mas a gente acredita que podemos ter um índice bastante forte, algumas ações subindo pelo menos mais de 5%, aquelas ações que caíram muito na sexta-feira, tá bom? Então tenham a todos um ótimo dia, ótima segunda-feira, uma ótima semana. Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. É isso aí. Como o Marco trouxe para a gente, o petróleo chegou a subir mais de 3% nessa manhã, recuperando o tombo de mais de 11% da última sexta-feira. Nessa semana, a OPEP+ se reúne para discutir os estoques de petróleo no mundo. O minério de ferro, que também sofreu com a apreensão mundial por causa da nova cepa do coronavírus, também sobe nesta manhã. A commodity subia mais de 6% no porto de Qingdao, na China, sendo cotado a $103 a tonelada. Vamos agora aos destaques internacionais. Na Europa, os mercados mostram sinais de recuperação depois do tombo da última sexta-feira. Mesmo com a variante Omicron já identificada em vários países do continente e com os níveis de transmissão mais altos, a perspectiva é de que os impactos não sejam tão fortes como nas outras ondas. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que a zona do euro está muito bem preparada para encarar os impactos econômicos de uma eventual nova onda do coronavírus. Já o diretor médico da Moderna disse que a fabricante pode lançar uma vacina que atue contra a Omicron já no início do ano que vem. Ele disse que ainda não se sabe se a vacina atual já seria eficaz contra a variante, mas que já está sendo feito estudos sobre isso. E caso haja necessidade, a empresa tem a capacidade de se mover muito rápido nesse sentido. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa neste momento. A gente começa então por DAX na Alemanha, que sobe agora 0,53%. CAC na França agora mais 1,33%. FTSE no Reino Unido agora mais 1,30% e o índice Eurostoxx agora subindo 0,91%. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se reuniu, com o infectologista Anthony Fauci para debater sobre a variante Omicron do coronavírus. Segundo um comunicado, a Casa Branca vai se posicionar oficialmente sobre a questão nesta segunda-feira. Hoje, os olhos também se voltam para os discursos que o presidente do Fed, Jerome Powell, faz nos Estados Unidos.
As palavras dele se tornam mais importantes nesse momento em que a nova cepa pode impactar os mercados e as economias globais. Recentemente, o Banco Central americano sinalizou que vai retirar os estímulos da economia até meados do ano que vem. Além disso, existe também a possibilidade de um ajuste na política monetária já a partir de dezembro, com a elevação dos juros. Já para esta semana, os eventos que ficam no radar são a divulgação do livro bege do Fed, que acontece na quarta-feira, e a divulgação dos dados do payroll, na sexta-feira. Vamos ver como é que estão os futuros americanos neste momento. A gente começa pelo Dow Jones. O Dow Jones que agora está em alta, 0,59%. S&P 500, 0,83% de alta. E Nasdaq está subindo também, 1,07%. Já na Ásia, os mercados fecharam em queda, ainda repercutindo os sinais de cautela da sexta-feira nos mercados ocidentais. Em Hong Kong já foram identificados casos da nova variante, o que trouxe temor. Vamos ver então como é que fecharam as bolsas por lá. A gente começa com a China. O índice Xangai cedeu 0,04%. Em Tóquio, o índice Nikkei perdeu 1,63%. E o índice Hansen encerrou a sessão com perda de 0,95%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com as taxas e os custos de frete. Conta pra gente, Marco. Olá, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem vários indicadores que podem sinalizar um arrefecimento da inflação na frente. Uma das principais preocupações que nós tivemos, principalmente ao longo do primeiro semestre desse ano de 2021, são em relação aos custos com frete, né, no comércio internacional, nas principais rotas. E a gente já começa a ver nesse segundo semestre uma queda, um arrefecimento que pode contribuir positivamente também para a inflação. Então, as taxas nas principais rotas, né, de frete marítimo principalmente, a gente vê uma redução, né, ainda patamares bastante elevados, mas uma tendência de queda, o que pode trazer a inflação para patamares mais baixos, na nossa visão, principalmente ao longo da passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2022, tá bom? Ainda sinais bastante elevados, né, custos bastante elevados, mas com uma tendência clara de queda, tá bom? Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. É isso aí, o Marco Saravalli volta daqui a pouquinho com a Paula Moraes no BMC News. Vamos agora aos destaques corporativos. A Petrobras reafirmou seu posicionamento pela venda integral da participação na Braskem. A empresa segue fazendo estudos para determinar a melhor estrutura para a transação. O posicionamento da Petrobras vem com um comunicado ao mercado após notícias envolvendo uma possível oferta de ações da Braskem no primeiro trimestre de 2022. Na semana passada, durante a apresentação do plano Estratégia, o diretor financeiro da Petrobras disse que a venda da Braskem deve seguir o mesmo modelo da venda da BR Distribuidora. O presidente da Azul disse no fim de semana que não pretende fazer nova proposta de compra pela Latam. Segundo ele, a empresa ficou muito cara. A Latam está diante de um processo de recuperação judicial que inclui aportes de mais de 45 bilhões de reais. O cenário fica ainda pior diante de um possível impacto mais duro com a variante do coronavírus, que pode abalar ainda mais o setor de aviação com as novas restrições. Os pilotos e comissários de bordo das principais companhias aéreas desistiram da greve que fariam nesta segunda-feira. Eles chegaram a um acordo sobre reajuste salarial e renovação da convenção coletiva. O CAD aprovou sem restrições a compra da plataforma Zidog pela Pets. A aquisição foi anunciada em agosto. Além da aprovação do CAD, a efetivação da operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes previstas no acordo. A operação de compra da plataforma de serviços e produtos para animais de estimação foi de 715 milhões de reais. A Aliar informou que os acionistas controladores acionaram ou aceitaram a proposta da Man Asset para a aquisição de até 100% das ações da empresa. Para a aquisição dela, vão ser pagos R$ 20,50 por ação. A proposta havia sido apresentada no último dia 18. E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga.
Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos ver se essa semana a gente possa ter uma semana mais leve no nosso mercado. Eu gostei, vamos assim dizer, né, da resposta que nós tivemos no fundo dos preços da sexta-feira. Eu imaginei que a gente poderia ter tido uma sexta-feira ainda mais sangrenta, e não foi, né, não foi mais sangrenta, mostrando muito que existia ali um movimento, né, que precisava ainda ganhar um pouco mais de evidência e de corpo, e no final de semana acabou que essas evidências e esse corpo não se desenvolveu, o que vem trazendo esse tom, né, de alívio aqui no curto prazo, e de fato esses níveis de preço que nós estamos dos 102 mil pontos da nossa bolsa, tem espaço aí, quem sabe, para nós andarmos até a região lá dos 114 mil pontos. Guga, os mercados eles tombaram, né, como você bem disse, na última sexta-feira, ao redor do mundo, aí com medo dessa nova cepa, essa nova variante do coronavírus. Hoje a gente já vê um movimento de menos aversão ao risco, com tudo que desenrolou aí no final de semana. Você acha que os investidores eles tiveram reação exagerada na sexta? Era uma situação que pedia medidas mais duras? Eu acho que os investidores eles estão tendenciosos a zerar suas posições, tá? Eu acho que todo mundo fica com aquela questão do aversão à perda versus aversão a risco, e alguns que estão posicionados estão esperando que o mercado pudesse dar uma melhorada, mas já estão estimulados a zerar suas posições. É o que eu venho falando já há algum tempo sobre os fundos multimercados. Então vão zerando suas posições ao longo do tempo. Muita pessoa física solicitando resgate. Eu acho que teve um dos pontos aí também fortes, né, sobre o resgate em alguns fundos que eram considerados, né, o suprassumo da indústria, e vem mostrando aí essa transformação toda que se tem em cima desse mercado de fundos com gestão ativa. Então, óbvio que vão tentar defender, né, aquelas pessoas que se beneficiam desse mercado, mas existe uma transformação de todo o ecossistema de investimento. Então a gente tem que entender isso, tem que aceitar isso, né? Cada vez mais a pessoa física ela está sendo dona do seu processo de tomada de decisão, está buscando lugares para pegar informação e percebe que consegue, né, pelo seu tamanho, né, construindo sua estratégia, consegue ser até mesmo muito mais eficiente do que um fundo de gestão, um fundo de gestão ativa que antigamente tinha muito mais informação do que o resto do mercado, e hoje não, né? Hoje, na verdade, tem muito mais dificuldade de se mexer do que o resto do mercado. Então, acho que não é que tenha sido um movimento exagerado, mas sim mostra, né, a vontade dos investidores e o espaço que tem para os investidores realizar a posição, principalmente por lá por fora, né? Que lá fora, sim, tivemos em níveis de preço, tivemos uma correção bem profunda, né? Mesmo tendo uma oscilação menor do que a nossa oscilação aqui dentro do Brasil, né? Mas, por exemplo, em nível de preço, nós aqui no Brasil, nós não viemos a perder e fechar abaixo das mínimas que nós estávamos trabalhando anteriormente, né? O que mostra essa força nesse patamar de preço e que mostra, né, que, de fato, a gente já sofreu, né, uma correção bem expressiva nesses últimos 4, 5 meses. E como é que você está projetando o dia de hoje, Guga? Mostra pra gente aí no gráfico. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O que eu vinha falando, né? Vamos aqui para o Ibovespa primeiro, para que a gente possa entender, né? Tivemos aqui um aumento na volatilidade, sim, no pregão de sexta-feira. Tá? Nós estávamos reduzindo a volatilidade desde o dia 1º de novembro, a gente vinha em um processo de redução dessa volatilidade. Tivemos uma queda com aumento na volatilidade, tá? Aumento na volatilidade, ou seja, uma alta agora, né, uma alta, por exemplo, como está acontecendo aqui, o que está sendo mostrado, né, pelo nosso mercado futuro, que já está a 104 mil pontos, subindo 1,5%, vai mostrar uma redução na volatilidade. Isso vai ser algo positivo, tá? E dentro do contexto, o que eu consigo enxergar é uma possibilidade de a gente voltar aqui para 113.500 pontos. Tá? Então, consigo enxergar aqui uma possibilidade desse mercado ter esse tipo de movimentação. Existe espaço quando nós olhamos para Petro, para Vale,
até mesmo para os próprios bancões, que tem muito peso no nosso índice, tem espaço para recuperar, e esse espaço para recuperar tende a estimular com que a cotação do índice Bovespa possa subir. Para o dia de hoje, se nós olharmos, né, nós estamos muito longe do preço que nós estávamos na quinta-feira passada. Estamos aqui numa zona de preço, né, onde o mercado trabalhou ali no início da semana passada, tá? Ou seja, mostra que temos espaço para voltar assim para essa região do 106, mas o meu cenário agora para os próximos dias, né, havendo um tom mais positivo, é sim conseguirmos ir lá para 108.500 pontos e num segundo cenário, né, quem sabe, poder chegar até mesmo a 114 mil pontos aí numa movimentação para esse dezembro. Tá? Num cenário negativo, vamos lá, havendo ainda muito fluxo para vender por parte de quem está querendo sair fora de bolsa, tá? Acredito que a gente poderia vir sim para os 100 mil pontos. Mas me chama já a atenção nessas movimentações que nós estamos desde o dia 20 de setembro, movimentações que nós temos períodos aqui de compras intensas. Tá? Nós já começamos a perceber que existe um fluxo comprador já interessante no mercado. Tá? Nós já temos aqui um fluxo comprador que está fazendo com que o preço ele reaja dessa região aqui entre 108 mil pontos e 102 mil pontos. Então, acreditar que o mercado possa ir para 114 mil pontos é totalmente possível. Tá? Tivemos aí um vilão que volta das caras, que é o tema de Covid variante, mas estamos percebendo aí que a resposta no final de semana ela não foi assim tão negativa. Uhum. Agora, Guga, olhando para algumas movimentações de sexta, com empresas aí caindo mais de 10%, você acha que hoje é um dia de oportunidades para os investidores? Existem empresas aí com pontos de entrada interessantes? Bom, Daniel, essa questão de oportunidade ela é muito relativa, né, ao perfil de cada um dos investidores. Eu continuo achando que as oportunidades de bolsa elas são pontuais, tá? Elas não são oportunidades ainda de... Vamos lá, consegue enxergar um horizonte positivo, né? um oceano azul para 2022? Né? Essa é a pergunta. E eu ainda não consigo enxergar esse grande horizonte, eu consigo enxergar uma assimetria, uma relação de risco-retorno interessante, mas eu entendo que, principalmente num ponto que é extremamente vocal, que é o ponto político, eu não consigo enxergar uma melhora para 2022. Tá? Se nós olharmos na prática, ainda o atual governo tem 1/4 de mandato. E tu acreditar que esse 1/4 de mandato ele pode estar perdido, é algo complexo, né? É algo confuso para mim. Quando eu olho até mesmo os candidatos que estão indo para concorrer, eles também têm 1/4 de contrato, ainda 1/4 de mandato ainda para cumprir. Né? Tu pega para Dória, que ganhou as prévias agora do PSDB, tem 1/4 ainda de mandato para cumprir no governo do estado de São Paulo. Eduardo Leite, mesma coisa. Então, imagina o foco dessas pessoas, onde está de fato. Né? Então, isso é muito ruim, né? É muito negativo, assim, se nós formos olhar para o atual momento da nossa economia. Né? A gente precisa reagir, a gente precisa de uma liderança forte, a gente precisa direcionar as coisas para poder haver essa retomada da economia, porque nós precisamos retomar a economia. Nós precisamos superar toda essa problemática que nós tivemos aí nesses últimos 2 anos. Então, o que eu sinto é que ainda vamos ter um ano de 2022 de volatilidade alta, depois tende a diminuir essa volatilidade. Pelo menos é o que eu estou conseguindo enxergar hoje, na fotografia atual. Então, se nós temos a tendência de termos uma volatilidade alta em 2022, as oportunidades elas são pontuais. Então o investidor sofreu desvalorização mais expressiva, tem um upside significativo, toma posição, mas não é aquela posição para se manter, como muitos gostam de falar, né? No longo prazo tudo dá certo. Né? Não é bem assim, mas tudo bem. Né? Não é aquela posição assim, o investidor compra e esquece. Não, mas de fato tem as janelas de oportunidade. Tá? Eu acho que a gente está numa janela de oportunidade, mas é uma oportunidade pontual, não é um casamento, né? É uma oportunidade pontual. Então, eu acho que vale muito a pena para os investidores, e principalmente quando conseguem
equalizar bem a sua conta, né? Eu estava conversando ontem com alguns amigos e o pessoal estava me perguntando, Guga, mas o que tu está enxergando, né? O que tu tá fazendo? Olha, gente, muito mais caixa, muito mais... agora que tu tem uma taxa de juros extremamente alta, coloco 90% do capital, sim, em renda fixa com resgate imediato, porque tu fica nessa possibilidade de upside, e o resto, toda vez que o mercado ele cai muito mais forte, de forma expressiva, eu utilizo de possibilidades de utilizar até mesmo o mercado de derivativos para poder surfar o crescimento da bolsa com a mesma proporção, mas limitando 100% a minha perda, né? Qual é a perda máxima que eu tenho? Então eu dito qual é a perda máxima que eu tenho, pegando um upside pontual, eu consigo potencializar e me beneficiar de todo o movimento forte de bolsa. Se por acaso o mercado não andar, eu já sei quanto eu vou perder, já sei quanto eu vou colocar na próxima janela de oportunidade que se tem. Então, é tudo uma questão de fazer a gestão do capital, né? Se eu estou enxergando estou entendendo que os Estados Unidos está caro, e lá pode haver uma correção, e essa correção vai trazer a nossa bolsa para baixo novamente, eu tenho que ajustar o capital para fazer isso. Vamos imaginar que bolsa caia, venha para 80 mil pontos, né? 75 mil pontos. Aí inverte de volta, né? Tomba o recurso que está na renda fixa, traz para cá, porque aí está muito descontado mesmo, de fato, né? E um upside mínimo que tu vai ter ali vai compensar 1 ano de renda fixa, ou 2 anos de renda fixa, mesmo com a taxa de juros que nós estamos agora. Então, é tudo uma questão de fazer conta, ter muito claro, né, o que tu está procurando e executar. Né? Agora, Guga, com a recuperação do minério e do petróleo, você acha que as empresas desses setores elas podem ter uma semana de alta? Você pode dar uma olhada no gráfico para a gente? Claro, vamos lá. Vamos olhar Petro e Vale, pode ser? Pode. Começar por Vale 3, tá? O que eu estou enxergando aqui em Vale 3? Tá? E aí vale também aquele exercício, Daniel, do pessoal que quiser acompanhar lá na plataforma Trading Sites. Acho que faz total sentido o pessoal entender um pouquinho da qualidade das empresas no atual momento. Tá? Mas o que eu estou enxergando do Vale 3? Meu primeiro movimento de alta para Vale é voltar aqui para a região de R$ 73,50. Tá? Acho que é uma região importante a ser alcançada. Nesse nível de preço, nós vamos ter aqui o fechamento de uma estrutura que tem características de correção, porque aqui o ponto foi 25%, então aqui a primeira derivada é 50%. Depois 77,65, ok? Depois 95,35, tá? Então é o que eu consigo enxergar aqui para este momento em Vale 3. Tá? Já Petro, que força tivemos na quinta-feira, né? Olha o apetite que o mercado está pela companhia. Tá? De fato, o mercado está com um apetite muito interessante. Meu olhar é que possa chegar a 31,45 no primeiro momento. Tá? E aí depois, o que acontece depois? Tá? E aí eu vou ter que tirar aqui o zoom total aqui de Petro. Vou ter que até subir minha base de dados para uma leitura semanal. Porque o que eu enxergo depois é um movimento que está ligado aqui com toda essa queda que nós tivemos aqui de 2009 em diante. Tá? Porque Petrobras ainda não fez novas máximas históricas. Olha que interessante, né? Essa projeção que eu tenho de curto prazo acaba sendo, quando eu olho para trás, a máxima histórica que nós tivemos de Petro. Tá? Então, se nós olharmos para cá, a gente vai entrar numa frequência muito interessante de alta, vai ter rompido aqui uma barreira psicológica importante, histórica aqui de Petrobras, e aí tende a acelerar, olha, de uma forma bem bacana mesmo. Tá? E aí vai ter tido toda uma transformação de percepção, de preço e tudo mais da companhia. Mas eu me arrisco a projetar uma possibilidade de Petrobras ir a 64,80. Tá? Eu vou ser bem sincero, Daniel, eu acho que esse movimento que nós tivemos aí do petróleo sim, me parece ter sido um movimento exagerado. Tá?
um movimento que se beneficiou do medo, né, porque o pessoal, querendo ou não, precisa de uma queda do petróleo no curto prazo para reduzir essa pressão inflacionária que se tem de mundo. Tá? Porque, querendo ou não, uma redução na cotação do petróleo alivia essa pressão inflacionária no mundo todo. Tá? Pô, a gente tem que entender isso. Então, se beneficiou do momento, do medo do momento, muita gente reduziu posição, muita gente zerou posição, né? E aí acabou que conseguiu sair da região de $85 e está aqui na região de $75 o Brent, né, que é referência para a Petrobras. Mas eu acredito que num próximo movimento, né, positivo de alta, e tem estímulo essa semana com reunião da OPEP, né, eu acredito sim que tem espaço para ir a R$64 e quase a região ali de 65. Tá? E aí, obviamente, vai se estimular Petro e Petrobras, né, e PRIO e 3R Petróleo, e, enfim, né, todas do setor vão se beneficiar aí com essa movimentação da commodity. Boa, Guga. Você tem recado final para essa segunda-feira? Recado final para essa segunda-feira? Boa pergunta, né? Eu não pensei em nenhum recado especial para o pessoal. Eu continuo com as mangas remangadas, né? Muito focado aqui para esse movimento. Eu sou um cara que opera com metas semestrais, e a minha meta semestral do segundo semestre de 2021 ainda não foi alcançada. Nós tivemos um segundo semestre aqui de correção aqui na nossa bolsa, então não tive oportunidade ainda para pegar um movimento de alta. Então estou muito focado nesse momento e sugiro que todo mundo também esteja focado, tentando, né, suavizar bastante essa questão de ruído todo em função de notícias, de momento e tudo mais, mas com um foco, né, Daniel, num movimento de curto prazo. Não tem o que fazer. O foco é num movimento de curto prazo mesmo, porque, poxa, como eu comentei com vocês, eu não consigo enxergar um horizonte muito tranquilo para o ano de 2022. Se eu não consigo ainda enxergar um horizonte muito tranquilo ainda para o ano de 2022, poxa, eu não posso criar uma projeção muito longa. Eu não posso tentar me beneficiar de algo muito longo, porque vamos ter aí possivelmente uma dança das cadeiras de governo como um todo, e isso vai mudando a percepção de risco por parte dos participantes do mercado, e o dinheiro vai trocando de ativos. E aí essa troca de ativos, né, faz com que a movimentação na Bolsa ela aconteça de uma forma mais intensa, de uma forma mais pesada. Você volta mais tarde hoje, Guga? Olha aí, acertou. Tava esperando tu me dar um tchau até amanhã. Não me pegou. Pegou nessa, boa. Volto mais tarde hoje no programa Geometria. Então tá certo, às 6 horas então o Guga Almeida está de volta. Valeu, Guga, um abraço e até mais tarde. Valeu, Dani, um abraço. Abraço, pessoal, bons negócios. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Esse foi o Gustavo Almeida, que volta mais tarde então no Geometria, às 6 horas, depois do Top News. É isso aí, gente. Antes de encerrar, dá o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat. O Cerveja que está por aqui, André Oliveira, o Wellington Wolf está aqui, ó, falando bom dia de correr atrás do loss do final de semana. Boa semana a todos. Elcio Santos também por aqui, Clóvis, olha, bom dia, hoje é dia de atormentar o Cabral. Pensa numa pessoa que não está contente porque o Mengo perdeu. Só para alterar um pouquinho a sua frase, viu, Clóvis? O Valdenberg Falcão tá por aqui, o Alexandre também, bom dia, boa semana a todos. Rui Rengel, bom dia, galera. Excelente semana a todos. É isso aí, o especulador, Helder, já dando aqui o Mengo, grande Mengo. O altruísta também tá por aqui, deixa eu ver quem mais. Não, eu não sou flamenguista, Helder. Hoje é só zoeira, é isso aí. Like rubro-negro, valeu Rui, like 15. Gente, se você ainda não deu seu like, deixa aí o seu like aí pra gente. Felipe Nascimento já está por aqui também, bora pra mais uma semana. Daniel não é flamenguista, não, com certeza não.
Atílio Felipe Neto, Almofadinha do Saravale também tá por aqui, Rosana Meireles do Vale, Grande Bacon Frito também tá por aqui, Nina Oliveira, Maurício Loz, investidor desqualificado também está por aqui, grande investidor, ou não tanto, né? Pedro Holtz também tá por aqui, Emerson Duarte, L. Júnior, é isso aí, Ananda Vasconcelos por aqui também, Vinícius Almeida e o Galo, o Galo pode ser campeão, hein? Alain Delon, Alain Delon é ótimo, Emerson Duarte também, Fábio Nascimento, Rita Fernandes, o cara, todo mundo é Mengo, Morales, quem é Mengo? Só o Cabral é Mengo. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí pelo seu recado. Deixa aí o seu bom dia também, porque a Paula Moraes já está chegando aí com o BMC News, né? Paula Moraes, bom dia pra você. Você também é Mengo? Bom dia. Daniel Morales. Mas você sabe que eu torci, né? Pro Flamengo, você torceu? Não, na verdade eu não torci pra nenhum dos dois. É que eu tenho mania de brincar que quando joga o Corinthians, eu falo que eu torço pro Corinthians, mas aí eu torço pra perder. Mas pra mim foi indiferente se Palmeiras ou Flamengo. Eu vou puxar a sardinha pro meu estado, talvez pro Palmeiras. Parabéns a todos os palmeirenses aí. Mas sem querer desagradar também os flamenguistas, sou carioca de coração. Eu só fiquei sabendo da final do jogo quando começaram os fogos, porque eu não tinha visto. Eu já fui tão fanática, hoje eu também não sou mais, assim, nem ligo muito. Também. Eu só fico sabendo pelos grupos, né? Na hora que todo mundo começa a zoação no grupo, aí na hora que eu vi o Cabral, eu falei, deixa ele, nem vou zoar, tadinho, deixa ele pra lá. Senão é muito triste quando alguém te zoa, eu falei, deixa quieto, mas na hora que ele estiver aqui, claro, não vou perder a oportunidade. Eu também acho triste, a gente só vai zoar quando ele chegar. Aí... Com certeza. Na hora oportuna. Tá certo, Morales. Beijo, tchau, tchau.